Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Vamos tentar recitar Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 40. O capítulo dos heróis da fé. Ok? É uma relação de homens e mulheres que viveram, venceram, morreram pela fé, tiveram suas vidas pautadas pela fé. E diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunha. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um ia ser já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas no céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas vendo-as de longe, sem terem alcançado as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a sua descendência, será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar,
e daí em figura também ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão ou do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, abençoou. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé atravessou o Mar Vermelho. Pela fé atravessou o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, e de Jefté, e de Davi e de Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, escaparam, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres, pela fé, pela ressurreição, receberam seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Fim do capítulo 11 da carta aos Hebreus, os heróis da fé, versículos 1 ao 40. Tchau, tchau.